Olá pessoal, eu me chamo Antônio Neto, eu sou professor de Teologia e Pregação na Escola Teológica Charles Spurgeon e a partir de agora nós temos uma jornada juntos em torno desse tema do molinismo. E desde já eu gostaria de convidar você a entrar em contato comigo, a me seguir lá no meu Instagram, que está aí na sua tela, @AntônioNetoSS, para que durante o nosso estudo em torno desse tema, você vá interagindo comigo, você vá fazendo suas perguntas por lá, e eu terei maior prazer e vou me esforçar o máximo possível para interagir com você também. Esse tema do molinismo é um tema bem interessante, eu tenho certeza que vai instigar você a prosseguir nos seus estudos. E esse é um tema que, particularmente, é muito relevante, pelo menos para mim. Por quê? Porque por um certo tempo na minha jornada teológica, eu fui um molinista. Durante o período de estudos no seminário, quando eu estava estudando no seminário, quando eu estava fazendo a matéria de teologia sistemática, estudando a respeito da doutrina de Deus, eu pesquisando na internet e estudando para tentar me aprofundar a respeito do assunto, eu conheci o molinismo, eu conheci a proposta molinista, a solução molinista para as questões que eu estava batalhando ali naquela matéria de teologia propriamente dita, do estudo de Deus, questões relacionadas à soberania de Deus e à responsabilidade humana, o plano de Deus, a providência de Deus e por aí vai. Então, eu lembro que quando eu conheci o molinismo, aquilo caiu como uma espécie de bomba na minha cabeça, porque a minha mente estourou, eu nunca tinha visto aquilo, eu nunca tinha visto uma posição que conseguisse conciliar tão bem a soberania de Deus, uma soberania absoluta de Deus e a liberdade humana. E eu, como um estudante seminarista, logo fiquei encantado, prossegui nos meus estudos e decidi abraçar aquela posição, ok? E muito embora eu tivesse uma certa dificuldade por uma questão de pressão acadêmica em abraçar publicamente aquela posição, eu de fato já havia abraçado ela na minha mente, no meu coração, embora publicamente eu não me intitulasse como um molinista. Porém, à medida que eu prossegui nos meus estudos, eu decidi dar um passo para trás, ok? Então, eu acabei decidindo aceitar que a questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana constitui-se em um paradoxo, em algo que a mente humana é incapaz de explicar e que, portanto, eu iria incluir essa questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana dentro daqueles temas bíblicos que são misteriosos, como é o caso, por exemplo, da Trindade, como é o caso da relação da divindade e da humanidade de Cristo, dentre alguns outros temas. Então eu iria fazer, como uma certa canção diz, eu iria montar um paradoxo no palco, certo? Eu havia decidido aceitar, e até hoje eu me incluo nessa linha, aceitar a ideia deste paradoxo e a ideia do mistério. E atualmente eu, portanto, não me considero um molinista, ok? Mas eu acredito, eu penso que o molinismo tem importantes contribuições para o debate entre calvinistas e arminianos a respeito da relação da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Tanto é que, recentemente, muitos calvinistas e arminianos têm abraçado certos conceitos molinistas para lidar com esses dilemas. Então a questão, para mim, pessoalmente, depende do quão disposto você está a abraçar o mistério, a abraçar a ideia de que há certas coisas que você precisa simplesmente aceitar como verdades bíblicas
retiradas de uma exegese das Escrituras, ou se você deve avançar no seu raciocínio filosófico para tentar lidar e dar uma explicação racional para essas questões, ok? Então, caso você deseje buscar essa explicação racional, mesmo que você seja um calvinista, mesmo que você seja um arminiano, o molinismo ele vai poder contribuir com alguma coisa para você. E mesmo que você não seja um calvinista nem arminiano e queira uma terceira via, o molinismo vai ser uma boa opção para você, certo? Lembrando sempre que tudo isso é caso você deseje buscar uma explicação racional para um problema misterioso que é levantado por meio do estudo bíblico, ok? Então, mais uma vez, à medida que eu for expondo o molinismo durante essas aulas, ok? Não entenda aqui que eu estarei agindo como um defensor do molinismo, mas sim como um professor de teologia. Eu irei apresentar o molinismo a você na perspectiva de um professor que está apresentando essa posição para os seus alunos. Obviamente que em determinados momentos pode parecer que eu estarei defendendo a posição molinista, ok? Mas caso você tenha essa impressão, lembre-se disso que eu estou falando agora. E também, à medida que a gente for trabalhando a posição molinista, e você tenha dúvidas e queira interagir comigo, mais uma vez, não deixe de entrar em contato comigo no meu Instagram, que está aí na sua tela, @AntonioNetoSCS, ok? Então vamos lá, deixe-me começar aqui apresentando a nossa matéria, certo? Essa matéria aqui, ela oferece uma introdução a esse sistema filosófico e teológico chamado de molinismo, ok? Então lembre-se disso, que aqui nós vamos fazer uma introdução ao molinismo e seria, portanto, impensável aqui a gente fazer uma abordagem mais aprofundada. Caso você deseje se aprofundar, entrar nas questões mais complexas do molinismo, se aprofundar no debate, especialmente entre calvinistas e molinistas, que são estes quem mais debatem entre si, então você pode recorrer às obras que eu irei indicar aqui, certo? E algumas outras obras extras que eu posso lhe indicar através do meu Instagram também, tá bom? E o objetivo, então, dessa matéria é introduzir você na questão da providência divina e na solução molinista para essa questão. Ou seja, nessa matéria aqui, você tanto vai ser introduzido ao debate que existe sobre a relação da soberania de Deus e da liberdade humana. Então eu vou apresentar para você esse debate e em que consiste esse debate e dentro disso eu irei apresentar a solução molinista para esse debate, ok? Então esse aqui é, portanto, o objetivo dessa nossa matéria. Qual é o cronograma que nós vamos seguir aqui, o conteúdo programático? Então, em primeiro lugar, nessa primeira aula, eu vou fazer a introdução ao tema, é isso que nós estamos fazendo aqui, eu vou continuar ainda. Em segundo lugar, nós teremos algumas aulas onde eu vou esclarecer para você os termos do debate. Todas as vezes que você vai trabalhar um tema, como por exemplo o tema da providência de Deus, é importante que se definam os termos antes. Então, vários termos que são utilizados pelo molinismo, é necessário que eu lhe explique antes esses termos. Termos como determinismo, indeterminismo, liberdade compatibilista, liberdade libertária, soberania de Deus, decretos, pré-ordenação, predestinação, eleição. Então, são termos que são assumidos, são parte do debate e que para você, então, entender bem
o molinismo e o debate em que ele está inserido, você precisa entender os termos do debate. Então nós vamos fazer isso aqui. Em segundo lugar, eu irei dar algumas aulas sobre o espectro do debate, ou seja, quais são as posições e o que cada uma delas tenta oferecer de solução para a questão da providência de Deus, da relação da soberania com a liberdade. E aí eu vou falar sobre o teísmo aberto, sobre o arminianismo, sobre o calvinismo, sobre o fatalismo teológico e então apresentar a solução molinista. E assim você vai ter uma compreensão ampla, mesmo que introdutória, mas uma compreensão ampla do debate da questão da providência e onde o molinismo se insere neste debate. Em quarto lugar, a gente vai ter também algumas aulas sobre a descrição do molinismo. É onde eu vou apresentar para você as teses centrais do molinismo, a teoria do conhecimento médio e as crenças principais que são pressupostas pelo molinismo, certo? É importante que eu lhe diga aqui neste ponto que caso você já esteja familiarizado com os termos do debate e com as diversas posições, eu sugiro que você já pule, então, para as aulas sobre a descrição do molinismo, ok? Então, você já estudou sobre a providência, você já sabe o que é determinismo, liberdade libertária, compatibilismo, qual é a proposta do teísmo aberto, do arminianismo, calvinismo, por aí vai. Você já entende tudo isso, então você não precisa dessas aulas que servem de preparação para entender o molinismo. Então, você pode pular direto lá para a aula a respeito da proposta molinista, ok? E em quinto lugar, eu apresentarei para vocês as bases bíblicas e teológicas do molinismo e, por fim, as aplicações, em sexto lugar, as aplicações teológicas, ou como o molinismo se aplica em questões soteriológicas, na questão da eleição, problema do mal e dentre outras questões, ok? E em último lugar, nós vamos ter aqui uma aula onde eu vou apresentar para vocês quais são as objeções mais comuns ao molinismo, certo? Então esse aqui é o nosso conteúdo programático, espero que ele anime você a continuar comigo durante toda essa jornada. Também eu desejo aqui apresentar para vocês qual é a nossa bibliografia básica. São algumas obras que eu recomendo para você, mas que são as obras também, especialmente em que eu baseei as minhas aulas, certo? Então, se durante essas aulas você perceber que, na verdade, esse conteúdo é de um livro tal, você já sabe quais são esses livros, para que eu não fique em cada aula dizendo que isso daqui eu tirei do livro tal, isso daqui eu tirei do livro tal, para não atrapalhar aqui, especialmente os nossos slides, ok? Então, quais são os livros? Quais foram os livros que eu utilizei? Em primeiro lugar, e o mais utilizado nessa matéria foi esse livro, que ainda não está traduzido para a língua portuguesa, que é o livro Middle Knowledge, de John Lang, ok? Então, John Lang é um dos principais defensores do molinismo nos Estados Unidos, ele é batista, professor de um seminário batista nos Estados Unidos e defensor do conhecimento médio. Nesse livro aqui, ele traz uma abordagem bem completa e bem apropriada sobre as diversas posições, os termos do debate, os pressupostos molinistas, a própria proposta do molinismo e a aplicação do molinismo em diversas áreas. Então, se você sabe ler inglês, esse é o livro para que você entenda a proposta molinista. Também utilizei o livro O Único Deus Sábio, então ele está aí na sua tela, mas também está aqui na minha mão, certo? O Único Deus Sábio, da editora Sal Cultural. Ele é um livro que, na verdade, não é diretamente sobre o molinismo, mas sobre a relação da presciência divina com a liberdade humana. Então ele é um livro sobre a presciência de Deus e que na sua última parte é que o William Lane Craig, o autor desse livro, ele
trabalha o molinismo, certo? Ele apresenta a proposta molinista sobre a relação da presciência divina com a liberdade humana. Um outro livro que brevemente sairá em português, então eu estou gravando essas aulas agora e soube também que brevemente ele sairá na língua portuguesa, já está traduzido, já está na editora, é o livro Salvation and Sovereignty, uma abordagem molinista. Ou seja, nesse livro, Kenneth Kitley apresenta uma proposta de soteriologia, ou da doutrina da salvação, numa perspectiva molinista, ok? Então, essa aqui é uma obra muito boa, foi o primeiro livro molinista que eu li, certo? Eu lia muitos artigos, mas livro mesmo, esse foi o primeiro que eu li. E é uma proposta muito interessante ali, em alguns momentos bem próxima do calvinismo, em outros momentos já se distanciando, certo? E por fim, o livro Filosofia e Cosmovisão Cristã, que foi a partir dessa obra que, na época do seminário, eu decidi me tornar um molinista, certo? Então foi a partir dessa obra, do capítulo em que os autores trabalham as questões relacionadas à soberania de Deus, à liberdade humana, determinismo, e posteriormente trabalham a proposta molinista, certo? A tese do conhecimento médio. Então são essas 4 obras básicas, obviamente que há outras obras muito importantes, certo? Existe uma obra que é uma biografia e um estudo do pensamento de Luiz de Molina, do Kirk McGregor, que também recomendo para você, mas ainda não existe na língua portuguesa, mas é uma obra também bastante recomendável. E também utilizei, mas como foram partes muito pequenas, eu não coloquei aqui na bibliografia, os livros de debate, que na verdade são 3. O debate sobre a providência divina, o debate sobre a presciência divina e um livro de conversação entre molinistas e calvinistas. As 3 obras ainda não existem na língua portuguesa. Eu sei que a da providência divina já está na agulha para ser também traduzida, mas como foram partes muito pequenas desses livros que eu utilizei, eu não coloquei aqui na bibliografia básica, ok? E para encerrar, pessoal, essa aula, eu quero dar a vocês um breve histórico do molinismo. Por quê? Porque é muito importante que você saiba que a abordagem que eu vou dar ao tratamento do molinismo aqui nos nossos estudos não é uma abordagem histórica, ok? Então, eu não vou aqui apresentar para você o debate que Luiz de Molina, que foi o criador do molinismo, digamos assim, o debate que ele estava travando na época. Eu vou apresentar para vocês o molinismo à luz do debate que se trava atualmente. Obviamente que existem semelhanças entre as questões que Luiz de Molina trabalhava e as questões que são trabalhadas hoje. Mas eu vou apresentar para vocês o molinismo como parte do debate da questão da providência divina e das diversas posições sobre a questão da providência divina, que ganhou muito destaque há alguns anos atrás por causa da proposta do teísmo aberto, da popularização do chamado teísmo aberto, ok? Então entenda isso, certo? Então eu não vou aqui, por exemplo, trabalhar as semelhanças do pensamento de Molina com Tomás de Aquino, ou trabalhar as diversas propostas da época, como o tomismo, como o ocamismo, certo? E então a proposta dos dominicanos, a proposta dos jesuítas e por aí vai. Então nós não vamos trabalhar o molinismo nessa perspectiva histórica, ok? Caso você deseje ter esse aprofundamento histórico, você me procura lá no meu Instagram, eu vou lhe indicar aqui algumas obras, ok? Então, por isso eu vou aqui dar apenas um breve histórico do molinismo.
O molinismo ele recebe esse nome por ser oriundo do pensamento do jesuíta espanhol Luís de Molina, que viveu na virada do século XVI para o século XVII. Molina ele era um contra-reformador, ou seja, a sua época e os seus escritos, eles lidavam bastante com reações católicas ao pensamento dos reformadores, no caso, principalmente Lutero e Calvino, ok? Lembre-se disso também, que Luís de Molina era um católico. Então esse é um debate, é uma questão, uma proposta que surgiu dentro do catolicismo e muito embora hoje em dia você tenha vários proponentes evangélicos do molinismo. O contexto da obra de Luís de Molina, das chamadas A Concórdia de Luís de Molina, certo? Que é o nome da sua obra principal. O contexto da sua obra, onde ele propõe a tese molinista, pode ser explicada internamente e externamente. Internamente, havia um amplo debate entre dominicanos e jesuítas a respeito da relação entre a soberania de Deus e da responsabilidade humana, mas especialmente quanto à relação entre o conhecimento hipotético de Deus e o seu decreto criativo. O que seria isso? Que debate é esse? Basicamente é o seguinte, pessoal. Conhecimento hipotético de Deus é o conhecimento que Deus tem de hipóteses do tipo: se fulano estivesse nessa situação, o que ele faria, certo? Ou se em Tiro e em Sidom se houvessem realizado os milagres, eles teriam se arrependido. Então isso é conhecimento hipotético. Os dominicanos afirmavam que o conhecimento hipotético de Deus é oriundo do decreto criativo de Deus. Ou seja, Deus ele só sabe aquilo que teria acontecido de maneira diferente porque Deus decretou as coisas como elas são agora. Já os jesuítas, e no caso Luís de Molina, tendiam a acreditar que o decreto criativo de Deus é baseado no seu conhecimento hipotético. Caso você não tenha ainda entendido isso, ou ficou um pouco confuso com isso, não se preocupe, eu vou explicar tudo isso durante esse curso, durante o nosso estudo aqui do molinismo, tá certo? Você só precisa saber que isso era um debate entre dominicanos e jesuítas. Agora, externamente, Molina, como um contra-reformador, ele também queria oferecer uma resposta às crenças reformadas que enfatizavam a soberania de Deus em negação do livre-arbítrio humano. Então, todos nós sabemos que os reformadores tinham uma crença muito forte sobre a soberania de Deus, mas muito fraca sobre a liberdade humana. E Luís de Molina escreve também dentro desse contexto e, posteriormente, inclusive, muitas das suas ideias foram abraçadas por Armínio e pelos seus seguidores, ok? Então o molinismo meio que se disfarçou no meio reformado, no meio evangélico, como uma espécie de arminianismo, certo? Também, pessoal, recentemente, o molinismo ele voltou a ser bastante enfatizado, especialmente por causa da obra destes dois filósofos teólogos, né? No caso, Alvin Plantinga é mais filósofo, onde ele utilizou o molinismo para resolver o problema do mal. Então isso popularizou muito o molinismo pela proposta de Alvin Plantinga e de alguns dos seus colegas ali da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, como Thomas Flint, Peter Van Inwegen. Então, alguns de seus colegas filósofos acabaram abraçando o molinismo como proposta para a questão do problema do mal e da providência divina. Agora, quem popularizou mesmo e
e tornou o molinismo mais famoso, sem sombra de dúvidas, foi William Lane Craig e também alguns dos seus alunos, como é o caso de Kirk McGregor. Mas William Lane Craig, por ser um teólogo e filósofo muito conhecido, com bastante divulgação na internet, por meio do YouTube e tudo mais, a sua proposta molinista ela acabou se popularizando. Então, praticamente hoje, se você conhecer uma pessoa que crê no molinismo, ele talvez foi engatilhado a isso por William Lane Craig, ok? Atualmente, ao lado do calvinismo e do arminianismo, coloca-se como uma proposta evangélica para a questão da providência. Muito embora ele tenha surgido no meio católico, mas atualmente ele continua sendo defendido por muitos católicos, mas atualmente ele é uma proposta conhecidamente evangélica, certo? E nós vamos trabalhar aqui numa perspectiva evangélica também, ok? Então é isso, pessoal. Você entendeu bem? Agora nós podemos, portanto, entrar na segunda parte, onde nós vamos trabalhar os termos da questão, tá bom? Então fique com Deus e até a próxima aula.